Então, queria, antes de mais nada, agradecer aos nossos 101 passageiros que embarcaram nesse navio que é o Ideias à Deriva e que é esse canal no YouTube, um desdobramento do meu blog de textos, né? E agradecer por vocês terem entrado e assinado e, se possível, assistir de vez em quando esses blá 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 enormes aqui. Bom, dessa vez eu vou falar sobre cinema. Eu tenho, a ideia do canal é falar sobre literatura, sobre livros, independente de ser ficção ou não. Mas eu tenho intercalado e falado um pouco sobre cinema também como um voyeur, né? Como alguém que se interessa, tem alguma fascinação, mas é apenas um amador. O filme que eu vou comentar, o primeiro deles, é o filme do Clint Eastwood, né? O Clint Eastwood, ele está no imaginário do brasileiro que gosta de cinema. Para quem curte cinema na década de 60, 70, não foi o meu caso, evidentemente, mas ele está no nosso imaginário como um eterno cowboy, né? E aí, desde a década de 80, se eu não me engano, 90, ele sai da coisas do ator e passa a dirigir também. Então ele tem Menina de Brinco de Ouro, que ganhou o Oscar, ele tem Gran Torino e agora esse que a gente vai comentar agora, que é a Mula. Mas o interessante é pensar, né, eu acho que como o cinema educa de modo subreptício, né, por debaixo da pele, sem que a gente perceba. O que eu estou querendo dizer com isso? Quero lembrar da educação que nós tivemos e que nos fez, de algum modo, torcer pelo cowboy, né? Tanto que, de certa forma, eu vejo esses nossos sertanejos, enfim, como pequenos cowboys, né? Com aquela grande vontade de estar no faroeste, com suas botas de couro, se pudesse com uma arma pendurada na cintura, né? E é um imaginário que surge de novo, né? Em 2019, mas de qualquer forma eu acho que pouco desse imaginário se deve a uma cultura do cinema de faroeste que fez com que os índios torcessem pelo cowboy. Do mesmo jeito que acho que Stallone com o seu Rambo vai fazer com que os índios torçam pelo soldado americano e não pelo vietnamita, né? E também que lutem todos contra o comunismo e a favor do capitalismo, da liberdade, essas coisas todas. Não importa Cuba, não importa Guantánamo, não importa nada disso. É uma criação interessante do cinema. Mas não importa, vamos aqui. O Clint Eastwood faz esse filme se eu não me engano, ele é de 1930, então você vê aí quanto tempo o Clint Eastwood está na luta aí, né? Mais de 80 anos. E esse filme é um dos filmes que a sensação é que, como assim, né? O que vem agora? Mas então o bisavô Clint Eastwood faz um Errol Stone, que é um veterano da guerra do Vietnã, que consegue, na década de 70, se eu não me engano, 70, 80, oferecer uma vida boa, embora não seja um pai nem um marido ideal, seja inclusive um bom vivant, né? Oferecer uma vida boa para sua mulher e sua filha, ainda que isso não o tenha perdoado por ele se ausentar demasiado para suas farras, seus compromissos com o próprio trabalho, por aí vai. Então, Earl consegue sustentar bem a filha, né? Falta o casamento dela, falta coisas importantes, isso gera... A filha, inclusive, é vivida pela filha do Eastwood, que é Alison Eastwood, e a vida passa. Então, a filha do Eastwood casa, tem uma filha, e aí, nesse tempo, a neta de Eastwood vai fazer aniversário, a neta vai fazer aniversário, então esse velho que sustentou a família volta para casa.
E ele está falido por algum motivo na gerência dos seus negócios. Ele perdeu tudo e dentro do carro dele vão as coisas que a família identifica como um fracasso. E claro, com o ódio que elas sentiram da falta, a mulher e a filha meio que o tiram da festa da neta. Nessa festa da neta, então, alguém se aproxima e oferece a ele para fazer um carregamento, claro. É Amor o nome do filme. Então, esse velho Eastwood, que é esse velho Earl Stone, vai passar a fazer a levar um determinado produto da fronteira do México até um lugar para dentro dos Estados Unidos, e ele se gaba de, em 50 anos de carteira, jamais ter recebido uma multa. Bom, o filme ele já valeria a pena por isso, né? Já valeria a pena porque você tem um homem para lá de maduro atuando, né? Você tem temas para que o idoso, o velho, não saia da vida, né? Continue atuando nos cinemas, continue passando. E isso não é nenhum elogio da atividade, porque a gente sabe que o mundo não tem vaga para isso. Você com 40 anos já está velho para o mercado de trabalho, se a gente estiver pensando em entrar no mercado de trabalho. Então, claro, a gente não pode ser inocentes de acreditar nisso, mas é bom que o cinema, como aconteceu com o Sr. Robert Falaz, apresente outros formatos, né, de vida, não apenas os velhos morrendo no asilo, mas os velhos tentando a vida. E o que acontece com esse veterano de guerra? Ele descobre que está trabalhando para o tráfico, né? E continua, porque com isso ele consegue pagar a faculdade da filha, consegue pagar o casamento, pagar a faculdade da neta, pagar o casamento da neta, comprar uma fazenda, ajudar os seus amigos que também foram à falência, o clube de floricultores, né? Não sei como é que se chama. Então ele pega esse dinheiro, não é um homem de guardar dinheiro, isso já deve estar claro desde o começo do filme. E aí da falência ele vai, através do dinheiro do tráfico, bancando as necessidades das pessoas que ele ama, que ele admira e tal. Então o filme termina com ele sendo preso, evidentemente, é um filme baseado em fatos reais, e nos deixa com essa questão, né, de e aí? Né? E aí? O que é moral, o que é ilegal se você precisa sustentar sua família? Né? Ainda mais a questão das drogas, que evidentemente é um tema central no Brasil e no mundo. Né? Isso abre para várias discussões, mas o que eu penso é que assim, o cara, quando ele vai ser preso, né, a advogada pede para que se considere que ele é um velho, ou seja, quer destacar o lado caquético da velhice, ele diz culpado. Pronto, ele assume. E a filha diz para ele: pai, não se preocupe que nós vamos cuidar da fazenda. E ele diz: sim, eu sei que vamos. E é isso, assim, o que importa é que ele garantiu o futuro dos filhos, né? De que forma? Há outra forma de garantir o futuro dos filhos numa sociedade selvagem? E aí, claro, não consigo parar de pensar num Sérgio Cabral, num Pezão, num Temer, essa galera aí, né, que garantiu bem o futuro dos filhos. O segundo filme que eu assisti foi Duas Rainhas, né? Que é sensacional, sensacional. Principalmente porque é um filme dominado por mulheres, né? Que é a Margot Robbie, que fez o Eutônia, que já foi assustador naquele Eutônia que ela fazia. Agora ela volta como a Rainha Elizabeth. E é uma menina que eu não conheço que faz a Mary Stuart, que é a Saoirse Ronan, não sei como é que diz. Linda.
num cenário assustadoramente lindo, uma fotografia que é óbvio, né? Acho que, claro, você vai fazer um filme na Escócia, um filme, você vai se valer daquele cenário, né? Então é um filme que abusa pro bem da beleza daquele lugar, e as atuações são interessantíssimas. O que me chama a atenção no filme, tirando a parte do cenário, das cadeiras, sabe? O que me chama a atenção no filme é, obviamente, a manipulação, né? Porque ali você tem uma guerra entre os católicos e os protestantes, né? A Inglaterra já está protestante, e a Mary Stuart, que volta da França depois do falecimento do seu marido para assumir o trono, ela é católica. Então você tem aí uma luta gigantesca por debaixo dos panos, e nem tanto, pelo trono. Porque o trono, estando com Elizabeth, é o trono protestante, estando com a Mary Stuart, é o trono católico. E claro, a gente tem, então, em 1560, se eu não me engano, a primeira, eu sei lá o que eu estou falando, mas assim, a presença do pastor, né? Do pastor canalha, do pastor do diabo, né? Que seduz as suas ovelhas, que seduz aquela população carente e a leva para que elas façam o que ele quer, não necessariamente para o bem dela. Então é muito assustador nesse sentido, porque se a gente está falando de um filme de 500 anos, 400 e poucos anos, isso não mudou, bom. Outra coisa que chama a atenção é a força, né? Que a Rainha Elizabeth, a força que essa mulher deve ter tido, e a própria Mary Stuart, que ela ficou guardada pela Elizabeth 25 anos antes de ser guilhotinada, né? E conseguiu o objetivo de ter seu filho tornado rei. Mas é a força dessas mulheres para sobreviver num mundo baixo, né? Num mundo canalha, num mundo de negociações, de fraudes, de mentiras, de manipulações, a começar pelos pastores, óbvio, mas seguido por todo o legislativo e o executivo também. Então é bem interessante pensar nisso no filme. Acho que o filme vale a pena, o filme vale muito a pena, vale a pena. O outro filme que eu vi foi Juanita, né? Que é um filme que está no Netflix e que ele tem como grande valor, na minha opinião, a possibilidade de mostrar mais um pouco outras histórias. Talvez eu esteja me repetindo com essas teorias, mas o que eu quero dizer é que a história tem sido muito igual para os negros, né? Muito igual para os velhos, e aí eu volto para o Clint Eastwood, muito igual para os doentes, muito igual para toda essa galera que está fora de um padrão, né? E Juanita é uma mulher negra que tem 3 filhos, um já está preso, ela acredita que o segundo vá pelo mesmo caminho, porque o primeiro aqui era o filho tranquilo, ajuizado, então se ele já está preso, o próximo não vai escapar. A filha já engravidou, né, não tem pai. Então assim, é uma história extremamente comum, mas que não está no cinema, ou pelo menos só está essa no cinema, né? Então o que a Juanita faz? Ela abandona isso, ela pede um tempo para ela, senão ela vai explodir. E aí sim, o filme vira um filme de boas intenções. Juanita vai para o interior, onde acaba encontrando um grupo de descendentes de indígenas, né? Eu digo descendentes porque eles já são capitalistas totais, né? Com suas picapes e seus supercarros homenageando tribos indígenas.
E Juanita ali se descobre novamente com uma nova oportunidade de vida, né? E aí tem uma história de um amor meio melado, mas algumas situações um pouco artificiais demais, né? Mas o filme eu gostei por isso, por apresentar outra história, sabe? Não ser a ditadura da história única. Tem uma mulher madura, negra, com uma história de sofrimento como todas as outras, que consegue algo, né? E é bom também porque o cinema nos mostra a Juanita transando com aquele que vai ser o seu namorado, né? Que é um índio, que são pessoas maduras. E isso faz com que não maduras para interpor essa meia-idade, né, entre 40 e 60 anos. E é legal também, porque eu acho que isso também falta no cinema, né? Parece que é como se o cinema dissesse assim, só os jovens transam, né? Só os belos, os gatos, os gostosos transam. Não. E claro, isso não estou dizendo que com meia-idade você não é belo, não é gato e tal, não é disso. Mas é porque não é comum, né? Então você tem Juanita amando, né? Você tem um índio amando. Então, assim, eu acho que o filme é um filme de boas intenções, isso é bom, isso é bom. Isso não pode ser ruim. Mas é um filme que eu podia ter trabalhado melhor o argumento, o próprio roteiro. Mas ele se salva, assim. Acho que vale a pena ver. Então, esses 3 filmes que eu assisti. Então, eu assisti também 2 filmes chineses que eu quero falar depois, num outro momento. Mas por hoje nós vamos ficar por aqui. Pensar no cinema como esse meio de educação subreptícia, onde você aprende coisas. E aí pensar no cinema que nós estamos oferecendo para os nossos jovens, né? Quais são os valores que eles aprendem sem aprender, ou melhor, aprendem sem saber que estão aprendendo. Né? Pensar o lugar dessa sociedade, o que eles vão fazer com seus velhos, com seus negros, com suas mulheres de meia idade. Pensar nesses pastores, que é uma figura infame e permanente, e como lidar com tudo isso, né? Esses são os 3 filmes. Não acho que você tem que parar tudo mesmo e assistir A Mula, refletir sobre isso, Duas Rainhas, e assistir o Juanita para respirar, né? Porque ninguém aguenta de tanta infâmia. Até, tchau.